Olá, amigos, bem-vindos a mais um Papo Anime. Aqui é o Pedro. E aqui é o Rodrigo. E Páprica é muito melhor que Inception. Com certeza. O papo de Páprica, meus amigos, é um papo que estamos há muito tempo pra fazer. E olha que foram vários apocalipses que aconteceram aqui nas nossas vidas pra poder gravar. A gente tá tentando gravar tanto em episódios a longo prazo, a curto prazo. Esse em específico desde 2015. Nas últimas semanas a gente tentou gravar também, foi uma loucura. Deu problema no meu computador, dá problema na minha internet, dá problema na placa de som do Rodrigo. Mas isso acontece, a gente até tem um apelido aqui, né? O efeito Páprica. Não é pra gravar Páprica e tem uma maldição. Ah não, gravou Páprica aqui, acabou a maldição HC livre do sofrimento, né? Porque Páprica foi o nosso maior desafio desde 2015. Pois é, se vocês estão vendo já esse vídeo, ouvindo o áudio aqui, vocês, né, deu certo. Mas pelo que a gente tá gravando aqui, a gente não sabe o que vai rolar ainda, né? Mas com certeza. Vocês terem ideia, o Papo Anime 17 era pra ser papo sobre Páprica. Acontece que saiu um monte de coisa errada e a gente foi levando ao ponto que agora no 27, né, que é isso que a gente vai falar aqui, que vai ser o papo do Páprica, né? Se for 27, né? Nunca se sabe. Vai que dá bosta. A trama do Páprica se passa basicamente em um momento onde cientistas estão estudando uma forma de conseguir invadir o sonho das pessoas. Muito para estudos e também para curar doenças ou para prever situações ali que os sonhos podem trazer à vida da pessoa. Até que em algum momento da trama, uma certa pessoa rouba esse aparelho, que até o momento ele ainda está sendo incompleto, para usar para o mal. O filme em si vai girar em torno de uma investigação para descobrir quem foi a pessoa que roubou e por que ela tá fazendo isso por mal. E claro, com uma quantidade completamente surreal de uma beleza visual incrível. Se você não sabe, né, se você não mora aí no planeta Terra, o Páprica ele é dirigido pelo Satoshi Kon, que é o conceituado diretor de animação. Ele faleceu em 2009, se eu não me engano. Eu acho que é de câncer, não tenho certeza. Enfim, tem várias questões aí, ele deixou o filme incompleto e tal. E ele é um diretor que construiu a sua carreira em filmes psicodélicos, digamos assim, né? Mas enfim, coisas que mexem com a mente, estuda a mente. E aqui a gente tem literalmente psicólogos / cientistas em busca de uma máquina, querendo recuperar ela. Uma máquina que pode adentrar nos sonhos, né? E existe até um debate filosófico / científico sobre se isso é ético ou não. A gente vai falar disso mais pra frente. Por isso que o Páprica, ele tem uma viagem visual surreal, assim. Ele é muito bonito, como o Rodrigo falou. E a arte tem uma tonalidade de cores bem viva, imitando até uma iguaria, digamos assim. Afinal, o nome do filme é Páprica, né? Que seria pimenta, enfim, é aquela coisa realmente forte. Então você vê uma série de cores e você vê exatamente o vermelho da pimenta ali, bem acentuado. Sim, eu sempre comentei aqui nos Papos Animes que eu sou muito, muito apaixonado por arte, que elas valorizam o nada com nada no anime, né? Aquele estilo Gurren Lagann ou Kill la Kill, que tudo acontece ao mesmo tempo e tudo faz sentido ao mesmo tempo. Em Páprica ele não tem esse tipo de arte, ele é um pouco mais pé no chão, ele é um pouco mais real. Mas ainda assim as cores e a forma que ele é feito faz com que todo aquele mundo de sonhos se torne real e ao mesmo tempo não real, porque é algo que tá dentro da cabeça deles. Então você vê ali se juntando o sonho com o mundo real e tudo fazendo sentido ao mesmo tempo e a arte ajudando de uma forma completamente perfeita, e você nem percebe isso porque é muito bem feita. Se a gente parar pra pensar, um livro, ele só tem uma mídia, né, digamos assim, ele é mono. Você só pode ler e daquela leitura você interpretar os sentimentos e tal. Um filme, né, principalmente um filme de animação, ele tem o poder de te dar não só a leitura e interpretação, como a imagem definida, o som definido. Então, eu gosto do filme porque ele usa a mídia cinema, né? Lembrando que o Páprica ele é adaptado de um livro. E ele, então, você assistir, ou sei lá, eu não sei como explicar isso, mas você ter o contato com o Páprica sem o fator visual, sem a tela, sem as cores, sem a arte, não é a mesma experiência, sabe? Não é a mesma coisa.
E, inclusive, uma característica nata do Satoshi Kon é que nos filmes e animes dele, os personagens têm traços de japoneses reais, né? Então você vê ali que o elenco do Paprika são realmente japoneses e tal, olho puxado, aquela pele, aquela cor. E isso é legal pra dar essa ideia que é uma obra realista, uma obra no Japão. E eu gosto, cara, que esse traço, ele vai se juntar, como você falou, na questão da falta de lógica e lógica, né? Porque o Satoshi Kon, em muitos momentos, ele dá um contraste com as cenas de sonho, que é mega sem lógica, e a animação super realista, né? Você sente literalmente, por causa da animação, a junção entre sonho e realidade, porque o sonho é muito irreal, né? Sem lógica, a animação é totalmente pulando, e a parte real, ela é pé no chão, é realista, é dura, e essa junção é incrível. Sim, a transição entre os dois é algo tão natural que às vezes você tá no mundo real, vai pro mundo dos sonhos e nem percebe. Mas você consegue diferenciar um universo do outro. Você sabe que o mundo real é pé no chão e o mundo do sonho é algo completamente sem lógica. Mas ao mesmo tempo a transição deles é tão natural que você não consegue diferenciar exatamente o que tá acontecendo ali. Mas quando você se encontra no mundo, você consegue entender qual é a diferença entre os dois. Então é interessante porque esse é o próprio sentido do sonho. O Paprika tenta pegar essa linha que você não sabe que tá sonhando, tal, que você não sabe distinguir a realidade do sonho pra real, e essa linha que ele vai seguindo, ele consegue caprichar muito bem graças à arte. O que eu adoro em animações de modo geral, mas falando especificamente da animação japonesa, já que ela é a mais diversificada e ampla nos gêneros, é a questão de você poder fazer as coisas com animação, né? Seria impossível fazer o que você faz ali no Paprika, ou quase impossível, em um filme em live action, por exemplo. Eu sei que vão falar do Inception, mas o Inception ele é muito mecânico, o sonho. No Paprika ele é muito artístico, mais leve, ele é mais... Viajado, digamos assim, não tem mais junção, enquanto o Inception, ele tem uma limitação, ruim ou não, que é de fazer as coisas mecânicas. Então o sonho só é real do ponto de vista de contato, não do ponto de vista de imaginário. Então, o Inception não tem um dragão como tem no Paprika, etc. Uma árvore que fala, essas coisas. Essa questão que o Paprika tem, ela vai encaixar muito bem na questão psicodélica, digamos assim, dos sonhos. Porque é uma arte fantástica, pega aquela coisa da fantasia e da animação, como se o filme e as pessoas ali fossem todo o ambiente da arte. Então você consegue imaginar algumas cenas sendo coesas ou legais, mas você só consegue imaginar isso porque tem a liberdade de animação ali. Tem até uma cena, tem um cara que sai do outro, assim, tipo, isso você nunca vai ver com coesão num cinema live action. Algumas coisas você só tem liberdade pra fazer em animação e fica muito bom na animação. Satoshi Kon já faleceu, como eu disse, mas ele deixou uma renca de filmes espetaculares, inclusive até hoje estão tentando terminar um filme dele que ele estava produzindo, acho que no ano que ele morreu. Tá com um problema de orçamento, tá? O pessoal do Estúdio Mapa não sabe como concluir o filme, porque todo o final dos filmes do Satoshi só vem da mente dele, né? São finais muito conclusivos, e Paprika é um exemplo. E é importante dizer que essa característica é muito presente em todos os filmes dele. A conclusão é a ideia final do autor, a ideia final do Satoshi. Não é só conclusivo, como também interpretativo, né? No próprio Paprika a gente percebe que o final ele é aberto a várias interpretações e você consegue pegar aquilo dali de várias formas. Então é algo que vem só da cabeça dele ali, do próprio Satoshi Kon. E é um filme bem contido, né? Ele tem um começo, meio e fim, uma narrativa de tom simples, apesar de usar muito diálogo complicado, a narrativa é simples, cara, ela é tranquila. Tanto é que uma das ocasiões que eu tava tentando gravar lá em 2015, um dos problemas é que eu ia ver o filme e eu acabava dormindo, porque eu chegava tarde do trabalho, ia assistir e dormia. Porque é leve, é tranquilo. E ele consegue pegar um tema que, em teoria, é muito complexo e complicado, né? E ele passa de uma forma bem simples. Outra característica muito legal do Satoshi, que é pra aquele seu amigo que tem preconceito com anime, é que, apesar dele ter um forte apelo oriental dentro dos filmes dele ali, a narrativa dele é bem na estrutura ocidental de cinema. Então você consegue pegar ali e passar pra um amigo sem problemas. Tanto o Paprika, né, que tem dublado, o Perfect Blue tem dublado. Inclusive, acredita-se que o Cisne Negro, né, o filme que ganhou premiação de Oscar e tudo, é uns 80% baseado no Perfect Blue. Então se você procurar aí na internet aí, você vai ver cenas idênticas do Cisne Negro e do Perfect Blue. Caralho. E é exatamente por isso que o Satoshi Kon vai ficar conhecido pela intensidade psicológica dos filmes dele. Claro, né, que estamos falando muito de Satoshi aqui, mas a Paprika é uma adaptação de um livro, como eu falei lá atrás. Então é legal a gente encarar o filme como uma grande obra artística de direção do Satoshi, mas que também não é só crédito dele.
A questão dos personagens do Páprica é algo, eu diria complexo, mas ao mesmo tempo eles são desenvolvidos de uma forma tão natural que você consegue pegar o filme tão bem quanto pega os personagens. O filme Páprica em si, como o Pedro falou, ele tem um tema complexo, então é muito difícil você pegar vários personagens e desenvolver ele igualmente. Mas no filme Páprica ele consegue pegar isso e trazer histórias independentes de cada um e conseguir desenvolver de uma forma completamente magnífica. Tanto que você tem o detetive ali, que ele tem uma história particular. Você tem a Páprica, que ela tem uma história particular. E todas acabam se encaixando e caindo de uma forma perfeita na trama do filme. Cada personagem tem uma singularidade ali. O filme ele vai mostrando pedaços dessa singularidade psicológica, digamos assim. Principalmente da doutora, porque ela tem um reflexo lá com a Páprica e é bem legal. Que aí a gente já entra falando já dela. Ela é uma personagem durona, tal, aquele exemplo de empresária, certinha, rosto rígido. Enquanto no sonho, digamos na versão do sonho, que é a Páprica, ela é uma moça de cabelos soltos, toda colorida e de roupas normais. Totalmente ao contrário do preto e branco da realidade, que é a doutora. Porque a doutora é cética, é brava. Já a Páprica, ela é meiga e gentil, né? É super carismática, né, a Páprica? Um diálogo que a Páprica fala isso, que o sonho parece muito a internet, porque é onde você pode suprir encaixar os seus sentimentos que você não tem na realidade. Sim, a gente vê isso muito até na questão detetive, que a gente vai falar um pouco mais pra frente na área de spoiler. Outra coisa também que eu achei muito interessante é o caso do... Na verdade, eu acho que esse foi um personagem que eu mais achei interessante o desenvolvimento, que é o caso do criador do aparelho, né? Geralmente em filmes assim, você tem um cara que criou o aparelho e durante o filme ele é esquecido ali, ele só é lembrado quando alguém tem alguma dúvida. Mas é incrível como ele conseguiu fazer parte do filme tanto quanto os outros personagens. Ele foi um cara que criou, ele foi um cara que entendeu, ele foi um cara que conseguiu desenvolver a trama a partir da criação dele. Então se não fosse por ele, não só teria a trama, como ela também não chegaria ao fim. Então ele chega a ser muito importante em vários pontos, tanto no início como no final. Que é interessante porque ele é um inútil, né? Teoricamente a presença dele no filme é exatamente pra desenvolver ele como personagem. Ele não tá correndo atrás naquele... Tipo, teoricamente ele tá, mas na prática ele tá ali correndo mais do próprio desenvolvimento de personagem. Eu acho que é legal como o filme mostra ele como um gordo, que é um otaku hardcore, né? Nerd, comilão, mas é um maior gênio de todos. Que apesar de ser muito imaturo na parte social e de responsabilidade, blá blá blá, na parte de criação e mexer em tecnologias, ele é muito foda. É até uma retratação de uma geração, né? Falando especificamente da japonesa, que é o cara que é totalmente infantil do ponto de vista social, mas o cara, falando do ponto de vista técnico, é um gênio. Eles até falam que é um gênio do século XXI. Sim, isso que é bacana, porque enquanto você vê ali vários personagens correndo atrás de descobrir o que tá acontecendo naquele mundo, você tem um gordo, que ele é completamente ridículo no ponto de vista social, mas ele tá ali só pra se descobrir, ele tá ali só pra se desenvolver, e você consegue perceber isso de uma forma nítida no filme. Eu gostei muito disso em Páprica. A forma com que o Satoshi Kon brinca com a história da Páprica e da doutora me lembra muito Perfect Blue, que tinha aquela coisa da Nina ser uma menina bipolar. Mas aqui é diferente porque a Páprica, ela não é outra personalidade da doutora. Ela é o reflexo bonitinho dela no mundo dos sonhos / internet, a gente pode pôr aí, né? Onde ela molda uma personalidade pra cativar as outras pessoas ali. Mera coincidência com a internet, né? Enfim. Mas exatamente, ela precisa ser meiga, ser gentil, bonita, pra se socializar nos sonhos. Mas na realidade ela é ao contrário, porque ela não precisa disso. Isso é integrante pra caramba dentro da coisa imposta ali na obra, né? O policial, ele é introduzido na história sem ter muitos vínculos com aquilo tudo, mas a cena inicial é com ele. A gente entende a narrativa dele ali, a história, o arco dele, digamos assim, meio que como cobaia pra gente entender a mensagem que o filme quer dar. Tanto que a abertura do filme é os sonhos dele. E nos sonhos dele, o Satoshi Kon faz várias homenagens ao cinema em si. É uma grande homenagem à cinematografia lá, o cara pega referências, é bem legal. Sim, eu diria até que o detetive somos nós no filme, né? Ele é o cara ali que ele começa sem vínculo nenhum com o resto dos envolvidos, mas ele vai tentando entender e descobrir, ele vai se envolvendo ali na trama como a gente vai também. Ele vai descobrindo de acordo com o que a gente vai descobrindo também. Então ele tá envolvido ali, mas ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. É tanto que os outros personagens, eles já sabem, a gente tem uma máquina aqui que a gente consegue invadir os sonhos. Ele não. Ele vai descobrindo ali que tem uma máquina que invade os sonhos, ele se joga naquele mundo ali, ele tenta descobrir o que tá acontecendo, e ele vai descobrindo como a gente também.
Então é muito bacana ver ele desenvolvendo tanto quando a gente vai desenvolvendo. Ao mesmo tempo que ele é o único que tá tratando de si, né? Ele tá realmente fazendo o tratamento dele. Então por isso que eu falei que ele é meio cobaia. Exatamente. Porque ele tá ali procurando qual é o trauma dele e tal. Sim, a gente vê ali a trama em torno de uma investigação para descobrir onde tá o aparelho, e ao mesmo tempo a gente vê o aparelho cumprindo a função dele, que é tratar as pessoas. A trilha sonora é incrível, ela é feita pelo mesmo compositor da trilha sonora dos filmes do Berserk. Se você quiser conferir, link no post, é muito legal. A gente vai falar mais da direção do Satoshi no papo do Perfect Blue, mas é visível que nos filmes dele o conflito com o eu, ou o conflito com o coletivo, como é no caso do Paprika, é muito presente, sem ser algo meio depressivo, né? Ele fala do eu, do conflito do eu, de personalidades diferentes, mas sem uma linha de depressão ali. O Paprika contribui com isso porque ele é bem colorido, como a gente falou lá atrás. Inclusive, o final do filme é bem interpretativo, apesar de ser bem conclusivo, como a gente também falou. E isso vai muito da sua visão de como você enxerga esse conflito individual, né? Como você vai olhar os personagens ali. A gente vai falando nossa interpretação na área com spoiler. O filme, ele pega um teor dos sonhos mais como forma artística, e é interessante a gente ver como a internet casa bem com o sonho. Ambos são lugares, como a gente falou, né? Sem medo, onde não precisa ter medo, você só expressa quem você realmente é, sem limites. A Paprika disse que é o consciente reprimido que está liberado. Ao mesmo tempo que o filme ele passa uma certa ponta com a realidade que a gente tem. Porque para emergir nos sonhos não é apenas algo no sentido literal, mas, por exemplo, em animes e mangás, você tá consumindo uma mídia, né, ali, digamos. A gente pode pegar os exemplos dos otakus, hardcore do Japão. O cara, ele tá consumindo uma mídia, etc. Ele entra naquilo, ele começa a viver, sei lá, só mangá e anime. Ele tá usando aquilo como escapismo para aquela realidade dura que ele tem, às vezes, né? Como é o personagem do Dr. Otaku, digamos assim. E essa é a mistura da parte infantil e madura que o Paprika tem. Ele deixa, literalmente, a obra um carnaval, porque, como a gente falou, realidade real, a arte realista, a arte artística, imaturidade, maturidade, o sério e o engraçado, o gozo e o ceticismo. Existe, né, as cenas de carnaval, inclusive, lá, que é aquele sonho principal deles. O carnaval é representado no filme e ele mostra como é a coletivização dos sonhos. Como pode ser algo bizarro, que é a ideia do filme, né? As pessoas, elas não foram moldadas para terem seus conscientes partilhados. Porque essa é a ideia lá do aparelhozinho, né? De você poder compartilhar sonhos, tratar as pessoas com problemas psicológicos, etc. E isso volta até na questão da internet ser um exemplo de expressão de consciência. Porque, olha só, a internet todo mundo se expressa sem limite, sem medo. E ela é o quê? Ela é uma zona. Então, os sonhos também vão ser uma zona e o filme é a prova disso, né? É um carnaval. Eles citam muito como a ciência imprudente é errado para os valores morais humanos. E vemos durante o filme que a moral que é o que acaba destruindo boa parte da consciência dos personagens, e não a ciência. No próprio caso do Dr. Otaku, ele se esconde, ele não quer exibir isso, né? Ele não quer exibir esse lado antissocial dele, mas o detetive é a prova nata disso. Ele não correu atrás de uma coisa, mas ele é certamente arrependido, até por uma questão moral de não ter seguido, entre aspas, um sonho ali, aquela coisa, né? Bom, galera, terminamos aqui a parte sem spoiler. Se você não quer ouvir spoilers, pula pro tempo que tá aí na tela, só clicar e a gente já tá dando as nossas conclusões finais. Quer ouvir spoiler? Fique com a gente, então vamos lá. Bom, vamos concluir os personagens. A ênfase disso é quando a gente descobre toda a questão do policial. Queria ser um cineasta, mas ele não correu atrás, ele achava que era um outro consciente. E ele esqueceu quem ele era, porque ele fazia tantas vezes ali, repetidamente, o trabalho dele, que ele esqueceu quem ele era na juventude, quem era o passado dele, ao ponto dele esquecer que ele gostava de filmes, né? O cara queria ser só um cineasta, né? Entendia muito de cinema. Ao ponto que ele precisa redescobrir a consciência dele, e é muito legal a gente ver, né? Ele redescobrir essa consciência. Sim, a gente volta para o que eu falei mais cedo, do próprio aparelho funcionando para tratamentos, né? Então a gente tem muito mais do que uma discussão de sonhos ali no Paprika. A gente tem uma pesquisa dando certo, que é o principal objetivo inicial do Paprika, que é fazer com que um aparelho consiga trazer memórias para as pessoas que vai salvar elas. Muito usado também hipnose, né? A gente veio isso aí de uma forma completamente natural em Paprika.
E o detetive, a gente querendo ou não, de alguma certa forma, a trama acaba girando em torno dele. Porque ele é o cara ali que, apesar de estar tendo um caso, descobrindo o que está acontecendo ao redor da história de Páprica, ele é o único personagem que a gente não entende muito bem o que aconteceu com o parceiro dele. A gente vem descobrir que é ele depois, que na verdade ele acabou tendo um trauma com o cinema, quando na verdade era o maior sonho dele. E ironicamente foi através dos sonhos que fez ele voltar a ter esse amor pelo cinema. Sim, é a junção que o filme tenta te mostrar que o sonho, ou o irreal, digamos assim, o virtual, e a realidade, eles podem se casar sem barreiras e sem estragar a vida de ninguém, né? No caso do doutor e tal, e dele. Esqueceu o sonho dele, que era fazer filmes de polícia, filmes de investigação e tal. E ele acabou virando a realidade máxima desse sonho, que ele realmente virou um policial, né? Um investigador. Mas aí ele ficou tão vidrado na realidade que ele esqueceu totalmente os sonhos. E aí ele precisa voltar pra lembrar quem ele é. Então o filme, nesse final, ele dá uma sugestão pra gente, né? Desse casamento entre a realidade e o sonho. E eu acho muito chocante isso na cena que o cara, ele tira a doutora de dentro da Páprica. E rasga ela e tipo, eu falo, eu amo como você é de verdade, né? E meu, aquilo ali é lindo. Aquilo dali é fantástico. Representa muito o cara tirando a doutora dos sonhos e trazendo pra realidade, né? A parte que ele simplesmente rasga a Páprica ali, tira ela de dentro. E é legal que, como no sonho, ela é toda, a Páprica, né, falando, ela é toda imaculada e tal, e ele rasga ela e traz a doutora pura, nua, como se tivesse indefesa, sabe? Como se o sonho, a sua personalidade do sonho fosse até um consciente de defesa pro seu verdadeiro nu, né? O seu verdadeiro eu nu. Bem legal. E o Satoshi Kon, ele brinca muito com esse negócio do nu, né? Tanto que a cena final ela é completamente interpretativa por parte disso. Onde você vê o doutor, né? Que é o grande vilão da trama, todo escuro, trazendo todo o mal dos sonhos, todo o mal da humanidade, basicamente, pra dentro dele. E a Páprica, ela reencarna como um bebê. E ela suga todo aquele mal, toda aquela parte ruim, e vai se tornando grande. Ela vai se tornando adulta, adolescente, a criança, adolescente, adulta, até ela sumir. Então a interpretação ali que eu tirei é que você, quando você é uma criança, você vem nu ao mundo, não só no corpo, mas também como no pensamento. E o quanto você vai amadurecendo, você vai adquirindo sonhos e pensamentos que vão te sujando, entre aspas, e te tornando quem você vai virar no futuro. Até o momento que você simplesmente volta pro que você era antes, pro nada. E isso é exatamente o que acontece no Páprica no final. Um bebê que ele suga todo o mal do mundo, vai crescendo até voltar a ser o nada e virar somente um sonho. Então, amigos, este foi o Papo Anime. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição. Mande e-mails pra gente com sugestões e tal. É hctv@reditsuzuki.com. Vai estar no post, na descrição. Confiram lá, comenta aí. Claro que vai ter leitura de comentários. Vou dar a opinião de vocês. Foi o primeiro papo que a gente falou de um filme do Satoshi Kon. Espero que vocês tenham gostado. Tentamos abordar, assim como o filme aborda o tema de uma forma simples, coesa, e mais profunda e complexa. A gente tentou fazer isso aqui também. Então é isso aí, até a próxima. Tchau. Queria dizer um grande amém por ter gravado esse papo aqui. E é isso aí, falou!